Sim, eu estou aqui nesta visita do Contactos como presidente em exercício da Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP e estou aqui com muito gosto, mais uma vez, pela primeira vez como presidente em exercício da comunidade. Eu pude, em primeiro lugar, conversar e trocar umas impressões com o Sr. Secretário Executivo, o Sr. Embaixador Ribeiro Teles, trocar umas impressões sobre estes primeiros tempos de exercício das suas funções como Secretário Executivo, mas sobretudo sobre aspectos que têm a ver com o programa da Presidência de Cabo Verde para o biênio 2018-2020, o plano de atividades que nós sugerimos aos outros Estados-membros, tendo em vista sempre o emblemático tema da nossa gestão, que é as pessoas, a cultura e os oceanos. Mas também trocamos impressões sobre aspectos muito concretos, que têm a ver, por exemplo, com a mobilidade no seio da comunidade, a proposta de um modelo de integração comunitária por fases, um modelo gradativo, que nós pretendemos seja aceito por todos os Estados num prazo que seja curto, mas também trocamos impressões sobre processos eleitorais terminados ou em curso no seio da nossa comunidade, concretamente sobre a Guiné-Bissau, o problema do acompanhamento das eleições por uma missão de observadores da CPLP, e depois disso foi esta sessão muito positiva, com os representantes permanentes de todos os países membros da CPLP, onde também pudemos trocar impressões sobretudo aspectos que têm a ver com o programa e o plano de atividades para o próximo biênio 2018-2020, com acento tónico na mobilidade, no mercado, na ideia de um mercado de cultura, artes e serviços culturais e na cooperação económico-empresarial no seio da comunidade. Como é que vai ser o acompanhamento das eleições na Guiné-Bissau? Vai haver uma missão de observadores? Pode detalhar um pouco mais o que foi discutido? E ainda em relação à Guiné-Bissau, o líder do MADEM ontem criticou por não avançar com a visita. Acha que essas críticas são... Avançar com? Com a visita à Guiné-Bissau. Nós, em relação à Guiné-Bissau, o essencial é que o processo eleitoral decorra com normalidade e que as eleições sejam feitas de um tal modo que todos os atores políticos e a comunidade internacional reconheçam que elas foram livres e elas foram justas. E, sobretudo, todos nós... Por não ir, por não ter... Não creio que seja uma observação justa. A CPLP, nós estamos representados no P5, não é? A CPLP está representada no P5. Nós acompanhamos o processo eleitoral como organização através de contactos diferenciados. Posso dizer-te, por exemplo, eu, como presidente em exercício, recebi nos últimos tempos delegações ao mais alto nível dos principais atores políticos e eleitorais de Guiné-Bissau, representantes do Partido da Revolução Social, do PAIGC, recebi o presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, contactei por diversos modos muitos protagonistas fundamentais desse processo. Naturalmente que eu ponderei, como presidente de exercício da Conferência de Estado e Governo, de ir a Bissau antes da realização das eleições. Mas sempre disse que, no contexto que se vive
neste momento na Guiné-Bissau. A ida do presidente de Cabo Verde, na qualidade de presidente de exercício da CPLP, exigiria que houvesse, que a sua visita constituísse uma mais-valia do ponto de vista da ajuda à solidez do processo eleitoral. Pudesse ir e conversar com todos os atores políticos, conversar com todos os partidos e digamos, dar um pequeno contributo que seja para que houvesse confiança, força, determinação para que o processo decorresse da melhor maneira possível. E se houvesse algumas reservas, algumas diferenças de opinião sobre o interesse e a utilidade da visita, que era onde deveria ser feita para não prejudicar o processo eleitoral, nós queremos é ajudar. De onde é que vieram essas reservas? Como? De onde é que vieram? De onde é que sentiram São públicas, vieram de setores, de alguns segmentos da opinião pública. Olha, e a título exemplificativo, eu recebi há poucos dias o presidente do PAIGC, que publicamente, em Cabo Verde, depois de o receber, formulou, disse expressamente que gostaria muito de ver o presidente Jorge Carlos Fonseca ir a Bissau, mas num outro contexto, possivelmente depois das eleições, para que neste momento, se fosse neste momento, há pouco tempo antes do início da campanha eleitoral, e pelo que se passa no terreno dos preparativos das eleições, que isso poderia não ser um fator de facilitação e de ajuda, mas poderia suscitar, digamos, alguns ruídos nesse processo. Esse é um dos exemplos, mas também, naturalmente, há exemplos de outras vozes que consideraram que seria muito bem-vinda a minha ida, a visita, contribuiria para um desenrolar pacífico das eleições. O que quer dizer que é um processo que nós todos esperamos que decorra bem, mas relativamente ao qual, digamos, as vozes não são todas em consonância do ponto de vista daquilo que deve ser um processo eleitoral que conduza a eleições livres, justas e transparentes. Não quis que essa sua visita pudesse ser usada como politicamente, não quis, no fundo, quis afastar desse processo. Não me quis afastar. Eu quis evitar que pudesse constituir um fator de perturbação ou de conflitualidade. Portanto, o pressuposto inicial era o de a visita constituir um fator de ajuda, de cooperação. Agora, naturalmente que, digamos, as reservas que se traduzem no facto de que o presidente de Cabo Verde, a visita poderia ser instrumentalizada ou usada. Bom, é uma opinião legítima, mas com alguma abertura, eu até o disse publicamente, eu ando nisto, digamos, não nisto agora, há uns 50 anos, não é que estou nisto, e portanto já tenho, digamos, a experiência suficiente para que e exemplos suficientes do exercício do mandato presidencial de que a ida à Guiné-Bissau ou outro teatro de operações eleitorais no seio da comunidade muito dificilmente poderia ser, digamos, objeto de alguma instrumentalização ou manipulação. Eu tenho ainda outra questão, a propósito da polémica em torno de Fernando Pessoa e do programa de intercâmbio. Como é que o CPLP vê estas queixas, nomeadamente da parte de angolanos? Sentiram alguma pressão? Ponderam dar eventualmente o nome do programa Pessoa, o programa de intercâmbio? Como é que veem estas críticas em relação às coisas? Olha, eu acabo de vir de uma reunião, ninguém falou disso. Eu encontrei com o seu secretário executivo, também não me falou disso. Oficialmente, como presidente de exercício da CPLP, não recebi nenhuma comunicação, nenhum comentário, nenhuma opinião crítica. Conheço, talvez como a senhora juíza conhece, da imprensa, eu li uma opinião, suponho assinada por uma cidadã de um dos países membros, creio eu que também uma opinião partilhada por alguns
alguns intelectuais ou cidadãos de outros países, li com interesse, li com atenção, refleti, mas, digamos, não é uma questão que tenha sido posta a nível da liderança da CPLP. Portanto, suponho que foi uma questão levantada ao nível da organização de um evento ligado às juventudes desses países. Mas podia dizer-lhe mais, quer dizer, um bocadinho mais, é que, do meu ponto de vista, uma coisa é o escritor, o pensador e a sua obra, a outra coisa é, digamos, a opinião mais ou menos de teor político que a pessoa, neste caso de pessoa, não é? Poderá ter emitido em tempos em datas diferenciadas sobre fenómenos como o esclavagismo, outro tipo de fenómenos. Mas é uma questão que não foi posta, pelo menos que eu saiba, a nível da instituição CPLP ou da sua liderança. Posso esclarecer? Posso esclarecer? Faz favor. Sim. Eu penso que há uma grande confusão em relação a esta matéria. Penso que há uma grande confusão em relação a esta matéria, porque a primeira vez que se falou no programa Pessoa, não o programa Fernando Pessoa, foi em 2013 e pretendia ser uma réplica do programa Erasmus. Depois, isso foi em 2013, em Luanda. Em 2015, há uma proposta no sentido de que a Assembleia Parlamentar da CPLP venha a adotar o programa Pessoa, que tem a ver com mobilidade de cientistas, académicos, etc. E que foi ratificado na Assembleia Parlamentar em 2017, em Cabo Verde, de forma que penso que é preciso contextualizar esta matéria. Em nenhum lado está escrito que é o programa Fernando Pessoa. O que se diz é o programa Pessoa. São coisas diferentes. Ou seja, mantém-se o nome, acha que estas críticas não têm razão de seguir? Ouça, manter-se o nome não é uma competência do Secretário Executivo, como lhe disse e referi há pouco, foi uma decisão da Assembleia Parlamentar da CPLP subscrita por todos os Estados-membros. Okay.